Está na hora da nossa conexão com a Europa. Vamos falar com a Marina Isidro, lá em Londres, falar sobre guerra no Oriente Médio, porque o conflito entre Estados Unidos, Israel, Irã, agora Líbano, né, pode aumentar e impactar o abastecimento de alimentos ao redor do mundo. Tem um estudo do Reino Unido que aponta possível falta de comida e bebida durante o verão, inclusive bebida para a Copa. Marina, bom dia para você. Bom dia, Joana, Felipe, para todos. Exato, essa notícia foi publicada hoje pelo jornal britânico The Times e fala de uma análise que não foi divulgada publicamente, feita pelo governo britânico, que já pensa em um plano de contingência aqui para o Reino Unido em caso do pior cenário possível, que seria se a guerra no Irã continuar até junho, julho, ou seja, no verão europeu, e a situação no Estreito de Hormuz não se normalizar, porque haveria um grande risco de falta de comidas e bebidas, entre outros problemas. Por quê? Porque a guerra, os bloqueios, poderiam levar à falta de dióxido de carbono, que é um elemento crítico para várias indústrias, tem diversos usos. Então, alguns dos setores muito afetados seriam hospitalidade, agricultura e saúde. Na indústria dos alimentos, por exemplo, o dióxido de carbono é usado para aumentar a conservação, portanto, a data de validade em produtos como saladas, carnes empacotadas que a gente compra no mercado. Também é usado no processo de abate de porcos e galinhas. Ele é utilizado para purificação de água, também no setor de defesa. Quando a gente fala de saúde, pode impactar a produção de gelo seco, que é usado para esfriar os estoques de sangue e órgãos e as vacinas, e esse setor não tem muito estoque extra. E, por fim, tem um problema que deixaria os ingleses desesperados, que é a possibilidade de acabar a cerveja nos pubs. Sim, porque as fábricas de cerveja também utilizam CO2 na fabricação de bebidas, e a preocupação ficou maior ainda porque isso poderia acontecer durante a Copa do Mundo, que vai ser em junho e julho. Como é que o governo chegou a essa conclusão? Porque o primeiro-ministro britânico Keir Starmer pediu que diferentes departamentos, saúde, de defesa, negócios, meio ambiente, energia, etc., estudassem o impacto da guerra se ela durasse mais alguns meses. Então, uma solução para isso seria já fazer com que as fábricas aumentassem a produção desse gás agora, e aí haveria leis emergenciais para isso, o que priorizar, certamente a área de saúde seria uma prioridade, né? Diante disso, hoje de manhã, o ministro dos Negócios britânico deu uma entrevista em um canal de TV aqui, assegurando à população que o governo está tomando medidas para prevenir que uma potencial falta de dióxido de carbono impacte a produção de bebidas e comidas, ou seja, essa reportagem do Times é correta, né? E diz para todo mundo, olha, podem comer normalmente, podem tomar sua cerveja, que não tem motivo nenhum para preocupação. Mas aí veio aquele asterisco, né? No pé da página. Quando a gente está lendo o documento, lá está tudo certinho, a gente vai lá embaixo no asterisco. Ele disse: se algo mudar, eu aviso. Olha, eu recomendo a ele não avisar que vai faltar cerveja nos pubs, né? Eu estou aqui há quase 9 anos, então assim, eu espero que o governo britânico esteja se preparando para isso não acontecer. Seria uma tragédia. Obviamente eu estou aqui brincando, né? Mas esse seria o cenário caótico, mas que foi debatido hoje por aqui e o governo admitiu que está pensando sim nesse plano de contingência. Gente, mas isso é muito sério. Enquanto a Marina falava, a gente mostrava a página do Times, né? Que tinha uma foto de um supermercado absolutamente vazio. Agora, Marina, quero te explorar sobre um assunto que tem tudo a ver com o que você está falando, que a gente trouxe. Eu não sei se você já estava plugada, conectada com a gente, mas a gente falava do Gianni Infantino confirmando a presença do Irã na Copa e dizendo pela enésima vez que dá até vontade de dormir quando a gente ouve isso, que futebol, ou melhor, esporte e política não se misturam. E qual a experiência que você tem, né, Marina? Você acabou de cobrir Olimpíada de Inverno, você viu todos os protestos de atletas, no capacete, no uniforme, nas bandeiras. Até quando a gente vai ouvir isso, né? Inclusive, quando a gente leu essa manchete aqui, né, ao vivo, eu pensei em você na hora, né? Pensei nas vezes que você explicou como de fato se mistura. Claro, é importante que se separe em alguns momentos, mas nós somos animais políticos, não tem como não se misturar de fato. É soft power, né?
Total, total. Quem... Gente, o que o Gianni Infantino fala não se escreve, né? É óbvio que ele, como presidente da FIFA, vai adotar o discurso de que o esporte está aqui para unir o mundo, né? E, enquanto isso, ele dá o prêmio da paz para o Donald Trump. Então, é claro que é um discurso que ele vai ter que fazer. É engraçado, eu estava até debatendo isso ontem com 2 colegas jornalistas, né, e sobre a participação do Irã ou não, eu defendendo que eles não boicotem a Copa do Mundo, tinha um outro que é inclusive especialista em futebol africano e tal, falando que o boicote seria, na visão dele, né, uma grande manifestação, uma manifestação muito poderosa política. A gente começou a discutir também, mas e se o Irã for para a Copa? Será que eles vão ser vaiados nos estádios? A pressão em cima dos atletas? É muito delicado, assim. A minha visão, a minha opinião, é que boicotes em Jogos Olímpicos, em Copas do Mundo, não adiantam, no sentido de que não influenciam políticos a mudar nenhuma posição com relação a uma guerra, porque eles não se preocupam com isso, e você só vai prejudicar quem não tem nada com isso, que são os atletas, né? Então, e eu acho que, na verdade, seria uma manifestação muito mais poderosa o Irã ir para a Copa e eles mostrarem a parte esportiva, né? Tentar, obviamente, eles vão ser bombardeados de perguntas sobre política, vão ser, mas tentar mostrar em campo a parte esportiva, né? Eu sou a favor que eles participem da Copa. E, obviamente, o Gianni Infantino está falando isso porque ele deve estar pensando que, imagina se o Irã boicotar a Copa, vai gerar um grande problema para ele, porque ele vai ter que reorganizar calendário, né? Vai ter que, talvez, ressarcir torcedores que já compraram os ingressos para aqueles jogos. Então, para a FIFA é um enorme problema de logística, né? Exatamente, por logística e contratos já assinados. Marina, a gente volta a conversar amanhã. Bom trabalho para você. Vocês também. Até amanhã. Até amanhã.